Olá, estamos de volta aqui no nosso Santiago Entrevistas, sempre levando a boa informação através de um grande bate-papo. Hoje eu tenho a grata satisfação de estar recebendo um dos vereadores mais atuantes desta atual Câmara de Sete Lagoas, que é o nosso grande amigo Marcelo da Copercelta. Prazer estar recebendo você de volta aqui no nosso estúdio, né, Marcelo? Já estava com saudade, né, Santiago? Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui nesse programa de Santiago. Acho que é uma maneira importante de estar levando até a população todos os nossos trabalhos, todos o que a gente precisa, porque é importante, Santiago, divulgar o trabalho. Porque muitas das vezes as pessoas falam qual é o trabalho do vereador, o que está sendo feito, o que está fazendo. E a gente tem a grata satisfação, a oportunidade de estar fazendo isso nessa entrevista com você. Para mim é um enorme prazer para estar aqui junto com os telespectadores, para levar para dentro da sua casa informações que é de suma importância. Marcelo, na verdade a gente se conheceu há muito tempo, quando você ainda não era vereador. E naquela época eu lembro que você tinha uma sede muito grande de fazer uma representação popular. Eu sempre via você, às vezes até solicitava ali a tribuna da Câmara para fazer... Para falar. Para falar, para buscar algumas coisas. Queria que você me dissesse o seguinte: como é que você se sente hoje sendo um representante do povo e, diga-se de passagem, um dos mais populares? Santiago, é muito importante e muito bom, mas a responsabilidade também vem junto. Porque nós sabemos que, às vezes, quando você defendia uma causa, como no meu caso, a Copercelta, várias vezes eu fui à tribuna, solicitei a palavra, discuti com vários vereadores sobre o assunto, a questão da legalidade, a questão que nós sabíamos que o transporte alternativo tinha muitas falhas, deficiências, mas não era a solução terminar com o transporte. A solução era organizar. Então, na verdade, hoje, como vereador, a gente realmente vê a dificuldade do vereador para realmente fazer a diferença para a população. Eu costumo dizer que quando você ganha a eleição, você não é só vereador daqueles que votaram em você. Você se torna vereador do povo de Sete Lagoas. São 13 vereadores para realmente defender a causa do povo de Sete Lagoas. E eu tenho lutado muito para tentar fazer isso com muita habilidade, com muita transparência. Sabemos que não é fácil, porque o vereador ele depende do Poder Executivo, ele depende de muitas coisas para estar fazendo a diferença. Mas eu creio, Santiago, que a gente tem feito um bom trabalho como legislador, como fiscalizador e também como articulador, porque a gente vê que ali dentro da Câmara a gente precisa ser um grande articulador. A gente precisa realmente saber entender, saber compreender, levar o problema dos anseios da população para as secretarias realmente que há necessidade e tentar fazer aquilo ali uma representatividade, uma articulação para que possamos sair com a solução. E uma coisa que eu sempre tenho levado comigo é sim, sim, não, não. O que dá para fazer, chega e fala, assume, fala que tem como fazer. O que não dá, chega e não. Às vezes é melhor você dizer um não do que muitas das vezes ficar enrolando, ficar falando com a pessoa que vai ver o que pode fazer e chega no final você não consegue fazer. E a população tá inteligente, a população sabe o vereador que faz, o vereador que não faz, aquele que realmente ali está para fazer a diferença. E é isso que eu tenho tentado. Eu tenho tentado realmente, com muito trabalho, com muita seriedade, pedindo a Deus, que Deus nos capacite para que realmente a gente possa fazer a diferença na Câmara Municipal, para tentar realmente levar um trabalho sério, transparente para a população de Sete Lagoas. Porque chega de sofrer, né? Agora, Marcelo, você continua popular, você continua no meio do povo, está sempre participando de tudo, está acompanhando os anseios de toda a comunidade, você está participando ativamente, ouvindo a comunidade, como é que está isso? É importante porque, na verdade, a gente precisa estar perto da população. Costumo dizer que eu não quero ser aquele vereador Copa, só aparece de 4 em 4 anos. Então, eu realmente tenho tentado estar perto nos campos de futebol. Domingo passado teve a vitória do pessoal lá do time lá da Farmacete, lá no campo do Eucalipau, eu estava lá. No outro domingo teve a final da Copa 2001, eu estava lá. Então, assim, eu estou sempre perto da população. Hospital, na área de esporte, na área da saúde. Nós estamos com um trabalho maravilhoso na área da saúde. Entregamos a ambulância, daqui a pouco nós vamos falar sobre ela lá na Cidade de Deus. Então, a gente tem que estar perto do povo para saber qual é o anseio. Estava tendo aquela questão também do servidor público, a questão que não saíam números para o servidor público, para estar discutindo junto com o Sindiúde, Sindisaúde, Sindiágua. Nós entramos nessa negociação. Às vezes algumas pessoas falou comigo: ah, Marcelo, você vai ter desgaste. Acho que o vereador ele tem que entender que tem os bônus e os ônus. Nós precisamos entender isso. Nós temos sim que representar a classe.
principalmente a classe servidor público, que também é importante, tanto o efetivo como o contratado, professores, serviçais, enfim, nós precisamos estar envolvidos nessas questões, para que nós possamos realmente, com a articulação, com a sabedoria que Deus nos deu, tentar ajudar e sair da menor maneira. Nós estávamos com um grande problema aí, que precisava estar dando os valores para o sindicato discutir o aumento do servidor, e às vezes nenhum vereador estava entrando nisso aí, eu solicitei ao prefeito, eu gostaria de estar participando, e aí tiramos uma comissão daquelas pessoas que estavam lá embaixo na prefeitura. Eu lembrei, passou um filme na minha cabeça, Santiago, quando a gente ia para a praça da prefeitura ali, solicitar para ser atendido pelo prefeito Ronaldo Canabrava, pelo próprio Leone Maciel, para reivindicar a questão do transporte. E quando eu vi aquelas professoras, aqueles servidores públicos ali embaixo, eu lembrei disso. E naquele mesmo momento eu desci lá, conversei com eles, pedi que tirasse uma comissão, subimos, conversamos com o prefeito, e aí as coisas começaram a andar. Então eu gosto de estar perto da população, porque aí é nesse momento que você faz a diferença. Às vezes você fazia a diferença só criando um belo projeto, ou legislando, ou fiscalizando, é o papel do vereador, sim, mas o povo quer um pouco mais, o povo quer atenção, o povo quer ser ouvido. E é dessa maneira que eu quero fazer política, porque eu vim dessa classe, eu vim do povo e quero continuar sendo povo. O pessoal brinca hoje que eu não sou o Marcelo da Copercelta mais, é o Marcelo do povo. E aí eu fico feliz, mas ao mesmo tempo a responsabilidade aumenta, porque são muitas coisas. Sete Lagoas tem muito problema para ser solucionado. Sete Lagoas tem muita coisa, principalmente quando veio essa crise financeira. Então, mas a gente precisa, no meio da crise, é aí que a gente tem que fazer a diferença. É aí que nós precisamos realmente tentar fazer um diferencial. E é dessa maneira, junto com a assessoria, junto com a minha assessoria do meu gabinete, que a gente está trabalhando. A gente tem um transporte, eu tenho uns 2 micro-ônibus para tentar fazer trabalho social. A gente tem hoje, graças a Deus, 2 ambulâncias trabalhando dentro de Sete Lagoas, para que realmente a gente possa atender o anseio da população. Sabemos que o papel do vereador não é estar ajudando com ambulância, é estar ajudando com transporte. Mas, de uma maneira ou outra, nós precisamos desse anseio. A população suplica isso, a população tem essa necessidade. Então, se você tem condições, por que não fazer? Então, a gente precisa estar realmente fazendo esse diferencial aí. E é essa maneira que eu quero tentar fazer política. Eu tenho apenas 1 ano e meio aí, está indo para 2 anos que a gente está como vereador, e a gente realmente tem abraçado essa causa. Eu tenho assumido esse papel como vereador, para que realmente a gente possa levar para a população assim uma alegria maior. Essa alegria, esse anseio que a população tanto almeja, Santiago. E a gente realmente vê que a população precisa de pessoas que estejam próximas, para que aí sim a gente veja aonde que a população está precisando ser atendida. Agora, Marcelo, tem um detalhe que eu acho de extrema importância a gente comentar, acho que é uma oportunidade boa. Você disse que está andando no meio do povo, eu também ando muito no meio do povo, a gente que milita na imprensa está sempre fazendo muita coisa, né? Eu vejo que a população de Sete Lagoas tinha uma expectativa muito grande por essa mudança, né? Aconteceu, votou nesse prefeito que nós temos, mas assim, não no prefeito, mas a administração no geral, ela está sendo muito criticada, parece que as pessoas estão insatisfeitas. E você, como representante do prefeito na Câmara, como é que você tem visto isso? Quais as dificuldades principais que você tem encontrado? Santiago, é uma dificuldade muito grande. Eu tenho conversado muito com o prefeito Maroca, tem apenas 2 meses que a gente está como líder do prefeito na Câmara, e eu entrei porque eu entendo o seguinte: não adianta às vezes só jogar pedra, não adianta às vezes só reclamar que está ruim, tem mais 2 anos para frente. Então, para que Sete Lagoas não pare, para que realmente as coisas andem de uma maneira mais rápida, porque realmente as coisas não estão andando como a gente gostaria, eu entrei para tentar ajudar. O que a gente não pode é correr da responsabilidade. O que a gente não pode, eu não, vai outro, porque vai ter desgaste. Acho que a gente tem que aparecer nesses momentos. É nesse momento que você faz a diferença. Então, sabemos da dificuldade, e existe uma dificuldade muito grande com alguns secretários dessa administração. Eu tenho falado isso muito com o prefeito, a gente tem conversado muito, e o prefeito já posicionou. No começo do ano ele mudou mais 4 ou 5 secretários, e agora ele já falou que se precisar que mude mais secretários, mas a atitude tem que ser tomada. Houve a questão do financeiro, houve um desgaste muito grande, houve realmente muito desemprego, questão financeira da prefeitura foi muito ruim ano passado, e nós estamos sentindo reflexo esse ano, sim. Mas nada justifica, às vezes, você não fazer a diferença.
Às vezes não tem dinheiro, mas nós temos outras maneiras de trabalhar. Temos parceiros, temos empresários, então a gente tem que tentar realmente tirar, fazer a diferença nesse momento. É o que eu tenho pregado, é o que eu tenho falado muito com o prefeito, assumir sim a liderança dele num momento dificílimo, mas esse momento eu acho que a gente tem aprendido muito, a gente tem crescido muito. A atitude, os erros, a gente aprende com isso. Então eu tenho sido cobrado na rua sobre isso, eu tenho levado isso para o prefeito e eu sempre falo, já bati boca com muitos secretários, já discuti com muitos secretários, porque Sete Lagoas não pode parar. E o principal, nós não temos que saber, pessoas às vezes que vêm de fora, que não conhecem Sete Lagoas, que não subiu e não desceu o morro com a gente pedindo voto para essa administração, que coloca o posicionamento deles e que esqueça da população. Então eu tenho cobrado muito disso do prefeito, tenho questionado aquele caso que foi do SAI, a gente estava viajando, quando chegou eu fiquei sabendo que o presidente tinha barrado a questão daquele abono do servidor. Eu fui lá e falei com eles no pátio deles, falei assim, ó, se não votar semana que vem o projeto seus, eu não sou mais líder do prefeito. Ah, porque eu estava colocando o prefeito na parede? Não, porque eu sabia que o prefeito queria que desse o abono. Mas às vezes existia algumas partes, alguns secretários ou alguns representantes ou alguns diretores dentro do SAI que estavam impedindo isso. E foi uma promessa minha junto com o prefeito. E nós chegamos e cumprimos e eles tiveram um abono. Não foi muito, foi um abono de R$80, mas juntando com esse reajuste que eles tiveram, foi significativo. Imagina se não tivesse esse abono. Então são coisas que às vezes implicam em alguns administradores, em alguns secretários que têm impedido, infelizmente, a administração andar. E é isso que eu não aceito. Nós precisamos de um secretário que tenha realmente uma postura de preocupação com a população e que entenda os anseios da população e que vivam em Sete Lagoas. Quando eu falo vivo em Sete Lagoas, a questão não é morar em Sete Lagoas, é ter conhecimento. Aqueles secretários que realmente sabem, por exemplo, o caso do SAI, o caso do servidor público. Então, ou seja, se a pessoa tem essa capacidade, tem essa condição, sim. Se não, acho que está prejudicando, está fazendo com que Sete Lagoas pare. Eu já conversei isso com o prefeito, falei, prefeito, se quer trabalhar, nós estamos aí para trabalhar. Se não quer, dê licença para quem quer trabalhar. O que nós não podemos é Sete Lagoas ficar a ver navios, Sete Lagoas parar 1 ano, 2 anos, por causa de alguns intelectuais, ou algumas pessoas que realmente, infelizmente, antes achavam que era Deus, outros tinham certeza que eram Deus. E isso prejudicou muito a administração do Maroca. E não vai ser agora, eu como assumir na liderança do prefeito, que nós vamos deixar que isso aconteça de novo. Ok, Marcelo. Eu acho que para fechar eu só tenho a dizer o seguinte, né? Quem escolhe é realmente quem ganhou a eleição, foi o prefeito que escolheu os seus secretários, logicamente fez a mudança pela pressão, mas o que nós temos é isso aí, e na verdade, você me desculpe dizer, Marcelo, mas a culpa aí nesse caso é de quem escolhe, de quem coloca o nome, né? Vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos aqui com o nosso Santiago Entrevista, conversando com o Marcelo, que é o vereador que representa o prefeito lá na Câmara de Vereadores. Já já estamos de volta.